Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, vamos dar sequência à nossa leitura do livro do Padre Agustin Berti, Jesus Cristo, Sua Vida, Sua Paixão e Seu Triunfo. Estamos no livro 2, capítulo 4, Batismo e Tentação de Jesus. Havia 6 meses que o santo precursor preparava os filhos de Israel para a chegada do Messias. Ora, João só conhecia esse misterioso personagem, cuja divina majestade ele retratava com tamanha eloquência por meio de comunicações do Espírito Santo. Seus olhos jamais o haviam visto. Tendo vivido no deserto desde a sua infância, ele ignorava os maravilhosos acontecimentos de Belém e de Nazaré. Assim, ele apressava com todos os seus votos o feliz momento em que lhe seria concedido contemplar a face do Salvador, ouvir sua voz e beijar seus pés sagrados. Seus desejos seriam atendidos, pois, por ordem de seu pai, Jesus se dispunha a deixar a solidão de Nazaré para se manifestar ao mundo. Poucos dias depois da embaixada do Sinédrio, João preparava numerosos penitentes para receber o batismo, quando seu olhar se deteve em um estranho, cujo aspecto o fez involuntariamente estremecer. Assim como havia estremecido no seio de sua mãe em presença de Jesus, uma impressão toda divina lhe fez compreender que ele se encontrava diante do mesmo Jesus. Um movimento instintivo o impeliu na direção dele, mas no momento em que ia se lançar aos seus pés, Jesus o impediu, e com o tom de um pecador profundamente humilhado, pediu-lhe o batismo. Senhor, exclamou João, com uma voz trêmula de emoção, sou eu que devo pedir-te o batismo, e tu vens recebê-lo das minhas mãos? Deixe estar, respondeu-lhe o Salvador, convém que cumpramos assim toda a justiça. A justiça exigia que Jesus, tendo tomado sobre seus ombros as iniquidades do mundo inteiro, fosse tratado como um pecador, um daqueles judeus que desciam o rio batendo no próprio peito para obter a remissão de seus pecados. João compreendeu e não resistiu mais à vontade do Mestre. E viram então o profeta mergulhar nas águas do Jordão, aquele que vinha pagar os pecados do mundo. Mas o olho humano não percebeu o mistério que se realizava naquele momento solene. Ao contato de Jesus, a água adquiriu a virtude de regenerar as almas, de purificá-las de toda mácula e de conferir-lhes uma nova vida, a vida dos filhos de Deus. O batismo de fogo, figurado pelo batismo de João, havia acabado de ser instituído. Então, dessa forma, fica claro as 2 razões por que Nosso Senhor se batizou com São João Batista. Primeiro, para nos dar o exemplo, e segundo, para santificar todas as águas. E assim, tornar possível, através da matéria, a água, esse sacramento do batismo para todos os homens, adquirindo assim a graça santificante para todos os homens. Ao sair do rio, Jesus se pôs a rezar ao seu Pai, quando de repente os céus, fechados desde a falta do primeiro homem, se abriram diante do novo Adão. Uma grande claridade iluminou a nuvem. O Espírito Santo desceu sob a forma de uma pomba e repousou sobre o recém-batizado. Ao mesmo tempo, uma voz do alto, a voz do Pai Celeste, fez ouvir estas palavras memoráveis. Este é o meu Filho bem-amado, em quem pus todas as minhas complacências. O povo escutou unicamente um ruído semelhante ao estrondo surdo do trovão, e não penetrou no sentido das grandes coisas que se operavam diante dos seus olhos. Mas o santo precursor compreendeu que, figurando naquela cena, as 3 pessoas da augusta Trindade haviam acabado de conferir ao Messias a investidura em suas sublimes funções. Ele podia, doravante, prestar a Jesus um novo testemunho e dizer aos seus discípulos: eu vi o Cristo, o ungido do Senhor, e esse Cristo é o Filho bem-amado do Pai que está nos céus. Na própria tarde daquele grande dia, sob o impulso do Espírito Divino, Jesus deixou o Jordão para se retirar ao deserto e lá se preparar pela penitência e pela oração para sua missão salvífica. A 2 léguas do rio, em meio ao deserto de Jericó, se ergue uma montanha rochosa, desprovida de qualquer vegetação. Ela ergue sua cabeça lúgubre a 2.200 pés de elevação acima das colinas que a cercam. Só é possível subir nela por caminhos estreitos que serpenteiam acima de assustadores abismos.
Em seus flancos, a meia encosta, encontram-se diversas grutas suficientemente espaçosas, cujas paredes são formadas por enormes áreas de rochedo. Foi para uma dessas grutas que o Espírito de Deus conduziu o Salvador. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus permaneceu nessa caverna sem tomar nenhum alimento. Ele vivia longe dos homens, com animais selvagens, raposas, chacais e leopardos, os únicos seres que animam essa natureza silenciosa e morta. Dominando todos os ruídos do mundo, ele orava por essa humanidade da qual se havia constituído redentor, quando de repente veio tumultuar o seu retiro um inimigo que o espreitava havia muito tempo. Era Satã em pessoa, o príncipe dos anjos caídos. Desde a catástrofe do paraíso terrestre, ele reinava como senhor sobre a humanidade aviltada e degradada, mas temia por seu império todas as vezes que se recordava da fatal predição de Jeová. Uma mulher e seu filho te esmagarão a cabeça. Inquieto e furibundo, ele não cessava de espreitar os filhos dos homens a fim de reconhecer aquele filho de Adão que havia de salvar a sua raça e de perdê-lo como havia perdido o próprio Adão. Ao ver o menino de Belém e os milagres do seu berço, sua sabedoria precoce e suas virtudes sobre-humanas, ele conjecturou que aquele menino bem podia ser o Messias prometido. As cenas do Jordão quase converteram suas suspeitas em certeza, e agora, que no momento do batismo de Jesus, uma voz celeste o havia proclamado Filho de Deus, Satã resolveu submeter aquele personagem inteiramente extraordinário a uma prova decisiva. Ele não sabia que, ao atacar Jesus, cumpria os desígnios de Deus. Era necessário que o Salvador da humanidade medisse forças com seu destruidor, para que Deus tivesse sua revanche, e para que seu adversário pagasse, com uma humilhante derrota, a vitória do Éden. Ademais, o novo Adão devia mostrar à sua posteridade que, doravante, as portas do céu estavam abertas, mas que ninguém as atravessará sem ter valorosamente combatido. Satã se insinuou para dentro da gruta do santo solitário, como havia se esgueirado tortuosamente para junto de Eva sob as sombras do paraíso. Ele o encontrou extenuado por seu jejum de 40 dias e vivamente aguilhoado pela fome. Fingindo compadecer-se do seu sofrimento, ele se espantou com o fato de que o Messias, pois era este o título que lhe era dado, pudesse carecer de víveres. Se és o Filho de Deus, disse ele, ordena então que estas pedras se mudem em pães. E mostrou a Jesus as pedras arredondadas em forma de pão que se encontravam espalhadas pelo solo, como outrora mostrara a Eva o fruto proibido. Ele dizia consigo mesmo que, se Jesus realizasse o milagre para aplacar a fome, daí se poderia concluir que ele não salvaria a raça decaída, pois um chefe vulnerável no flanco dos sentidos jamais teria autoridade suficiente para arrancar os voluptuosos das atrações, da gula e da luxúria. Com uma palavra, o divino mestre frustrou os cálculos de seu inimigo. O homem não vive somente de pão, disse-lhe ele, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vale dizer dos meios providenciais que uma palavra de Deus pode fazer surgir na falta de pão para sustentar o homem. Aos israelitas faltou pão no deserto, mas Jeová lhes deu ao longo de 40 anos um maná do céu para alimentá-los. O Salvador não faria, pois, um milagre para aplacar sua fome. Ele esperaria da bondade de Deus os alimentos de que necessitava. Essa resposta não satisfez a curiosidade de Satã. Tudo o que ele pôde daí deduzir foi que seu antagonista, fosse ele ou não o Messias, parecia inacessível a toda tentação sensual, e que para vencê-lo seriam necessárias armas de uma outra natureza. O orgulho do espírito, pensou ele, perderá o solitário, do mesmo modo como me perdeu, e subitamente ele transportou Jesus para o topo do pináculo do templo, acima de um vale de tal maneira profundo que era impossível lá mergulhar o olhar sem ser tomado de vertigem. Se és o Filho de Deus, disse-lhe ele, lança-te neste vale, pois está escrito, Deus enviará seus anjos para sustentar o Messias com suas mãos, a fim de que seus pés não tropecem em alguma pedra. Também está escrito, respondeu-lhe Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus, pedindo-lhe que te salve a vida por meio de um milagre quando te expões voluntariamente e sem necessidade a perecer.
Mais uma vez, Satã se viu batido, sem poder descobrir o verdadeiro nome de seu humilde, mas terrível vencedor. Tendo esgotado suas artimanhas, o espírito infernal lançou fora a máscara e tentou fazer Jesus entrar num complô que arruinaria de cima a baixo o plano da redenção. Ele sabia que o Messias só restabeleceria o reino de Deus na terra, desvinculando as almas de tudo o que as paixões cobiçam, riquezas, dignidades, desfrutes sensuais. Mas ele sabia igualmente que os judeus fariam guerra contra quem quer que lhes pregasse esse desapego. Para atrair os judeus, ao invés de pregar o reino de Deus, o Messias deveria se declarar rei temporal, armar a nação contra o estrangeiro, reduzir os gentios ao seu domínio e formar com todos os povos um império universal, cuja capital seria Jerusalém. Mais ou menos o que a gente está vendo hoje, né? Israel aclamaria um libertador desse tipo, que abriria aos seus partidários uma fonte inesgotável de riquezas, de dignidades e de prazeres. Com a audácia do anjo que ousou lutar contra Deus, Lúcifer propôs ao Messias que abandonasse a ideia de um reino espiritual para realizar a ideia judaica. A fim de deslumbrar o santo solitário, ele o transportou para o topo de uma alta montanha e apresentou-lhe no imenso panorama todos os reinos da terra e todas as suas magnificências. Depois, julgando tê-lo realmente fascinado por meio daquele quadro mágico, fez-lhe a seguinte proposta: este mundo me pertence, e eu o dou a quem o quiser. Dar-te-ei todo este poder, todo este esplendor, se consentires em te prostrar diante de mim e em adorar-me. O arcanjo fulminado convidava o Cristo a se colocar à frente dos judeus e a desempenhar antes do tempo o papel do anticristo. Diante dessa horrível proposta, Jesus lançou contra o tentador um olhar indignado e com um gesto imperioso expulsou-o da sua presença. Retira-te, Satã, exclamou ele, pois está escrito, tu adorarás o Senhor teu Deus, e a ele só servirás. O príncipe do mundo então fugiu apavorado. Ele tinha diante de si, e disto não podia duvidar, aquele filho da mulher que havia de ordenar o seu império. O justo que, apoiando-se sobre 3 citações da Escritura, acabava de resistir calmo e impassível à isca da sensualidade, à embriaguez do orgulho, às fantasmagorias da ambição e a todos os prestígios diabólicos, se mostrava demasiadamente superior aos filhos de Adão para pertencer pura e simplesmente à raça decaída. Acaso era o Filho de Deus? Satã só podia conjecturá-lo, mas reconhecia seguramente o libertador aguardado havia 4.000 anos. Ele dedicou-lhe um ódio implacável e prometeu a si mesmo armar contra ele e contra a sua missão redentora não somente as milícias infernais, mas todos os seus servidores na Judéia. Com forças assim, ele esperava chegar a vencê-lo, mesmo que tivesse de matá-lo. E enquanto o tentador, furioso com sua derrota, ia esconder sua vergonha nos infernos, a gruta da montanha repentinamente resplandeceu com claridades deslumbrantes. Os anjos de Deus desceram dos céus, se dispuseram humildemente ao redor do seu Senhor e serviram-lhe depois do seu longo jejum o pão que ele esperava de seu Pai. Vencedores do inimigo de Deus, como Jesus, eles se associavam ao seu triunfo e prometiam servir-lhe de auxiliares na luta que ele teria de travar contra os espíritos do abismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.